E a paz e o amor do nosso Deus, que excede todo o entendimento humano, que Ele mesmo prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. Amém? Que Deus esteja nos abençoando. Muito bem. Eu vou pedir aos amados que abram sua Bíblia para o Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 13. Evangelho de São Mateus, capítulo 13. Nós vamos ler inicialmente dos versos 24 a 30. Amém? Muito bem, diz assim o texto bíblico: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste no campo a boa semente? De onde vem, pois, o trigo, aliás, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: foi o inimigo que fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos outro joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer junto até a colheita, e no tempo da colheita, no tempo certo, direi aos ceifeiros: ajuntai o primeiro joio, atai-os em feixe, para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Amém? Nós vamos ler agora de 36 a 43. Poucos foram as parábolas que Jesus explicou, mas foi uma parábola que incomodou os discípulos. E eles disseram o seguinte: todas estas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: Senhor, explica-nos a parábola do joio e do trigo. E ele respondeu: o que semeia a vossa semente é o Filho do Homem, é o Senhor Jesus. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do rei, os joios são os filhos do diabo. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos do Senhor. Pois assim como o joio ele é colhido e lançado ao fogo, assim será a consumação do século, no final de todas as coisas. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e ajuntarão no seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir o que o Espírito diz à igreja, ouça. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós compreendemos perfeitamente, ó Deus, a forma pela qual tu falavas, Senhor, para todas as pessoas, para os teus discípulos, da forma que tu explica para nós, ó Pai. Muito obrigado por descobrir, Senhor, tudo isso diante dos nossos olhos, para nos mostrar a caminhada cristã. E nós sabemos, ó Pai, que até tu voltar, Senhor, caminhará junto, será plantado sempre
o joio no meio do trigo. Obrigado, Deus, por nos orientar a forma correta pela qual devemos agir. Nós te agradecemos em nome santo de Jesus. Amém e amém. Muito bem, meus queridos e amados irmãos, eu quero falar com vocês nesta noite sobre esta pergunta peculiar feita pelos trabalhadores, pelos servos que fizeram ao seu agricultor. Eles perguntaram: o Senhor plantou uma boa semente, nós vimos, fomos nós que ajudamos no plantio, a semente era muito boa. E onde veio o joio? Quem plantou o joio? Ou seja, quem plantou essa erva daninha? Quem fez isso, meu Senhor? Aí ele responde: foi o inimigo que fez isso. Foi o inimigo. Oh, que ensino maravilhoso! Para mim, uma das parábolas mais emblemáticas dos evangelhos do Senhor Jesus Cristo. A gente precisa entender um pouco a questão do joio. O joio, irmãos, as raízes do joio é muito parecido com o trigo. O trigo, ele é diferente porque ele é flexível. O joio é muito rígido. As raízes dele se entrelaçam quando são bem novinhos. Se você arrancar o joio, não tenha dúvida que vai vir junto também o trigo. Por isso, o agricultor disse: deixa crescer, porque elas se fortalecem. E dá para você, ao puxar, vai vir tudo junto, mas você consegue separá-las. Por isso que foi ensinado para os servos dele: é preciso crescerem juntos, para só depois que o agricultor autorizar essa colheita, é que o joio deve ser arrancado e separado. De onde veio então o joio, meu Senhor? Perguntaram os servos. Ô meu Senhor, a gente trabalhou tanto, nós estávamos cansados, nós fomos dormir, plantamos a boa semente. O Senhor comprou a melhor semente que há. E aí nós, cansados, fomos dormir. Ao nos levantarmos, nos deparamos nos campos com o joio crescido. E aí? Quem fez isso? Perguntaram os trabalhadores. Irmãos, nós não fomos chamados por Deus para vivermos em um mosteiro. Nós não fomos chamados para vivermos isolados de tudo. Fomos chamados para viver em comunhão e para ser luz deste mundo. Nós temos que ser luz. Nós somos luz que ilumina Jesus. Nós somos o sal da terra. Jesus disse isso para quem? Para os seus discípulos. Ele disse: vós sois o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. Não adianta olhar para trás. Quem? Você. Você é o sal da terra. Você é a luz do mundo. E é essa a responsabilidade que o Senhor coloca diante de nós. Esta semana, nós tivemos um exemplo bem peculiar também. Nós fomos à casa de um jovem, nós lá pregamos, nós falamos a respeito da importância do arrependimento de pecados. Era um jovem que estava desviado, e ali naquela casa houve conversão. Nós vimos e testemunhamos. A sociedade de homens estava em peso lá, tinha muita gente, e nós ali pregamos, né, Cícero? Falamos, e ali aquele rapaz, aquele jovem, ele disse que estava arrependido. E esta é uma noite, irmãos, para você acertar as contas com Deus. Acerta as contas com Deus. O tempo está se aproximando. Os dias estão chegando. É preciso estarmos atentos. O joio, ela é uma erva daninha. Ela é diferente. O joio surge exatamente para prejudicar a espécie que dá o fruto. Esse é o papel do joio. Elas nascem e crescem em lugares indesejados.
O joio, ele é muito exótico. Eu estive vendo uma plantação de joio, é a coisa linda, ela é muito exótica, mas ela é extremamente tóxica. Ela é preparada exatamente, e ela pode ferir, ela pode prejudicar a saúde, e ela pode também matar. Vai depender do estado de saúde que a pessoa esteja. E diante desta resposta, irmãos, do agricultor, que foi o inimigo que lançou aquela semente no meio do trigo, é necessário que a gente faça uma reconstituição desde a criação do homem, para que a gente possa concordar com essa resposta, quando ele diz: foi o inimigo que fez isso. No livro dos Começos, temos aquela linda expressão do nosso Deus, que aliás é a única vez que você vai ver Deus se referindo à obra da criação, o clímax da criação, no verso 31 do capítulo 1 de Gênesis. O Senhor vai usar a expressão: e eis que tudo que eu fiz foi muito bom. É a última vez que ele se refere à criação desta forma. Por quê? Porque o homem perdeu o seu estado natural. O homem pecou diante de Deus. Agora vem Salomão e ele estraga um pouco esse brilho do verso 31 do capítulo 1 de Gênesis, quando Deus diz: tudo que eu fiz foi muito bom. Aí Salomão vai dizer em Eclesiastes capítulo 7, verso 29, ele vai dizer: mas eis que o homem se meteu em muitas astúcias, e por isso as coisas não deram certo como ele pretendia. E é exatamente sobre isso que nós estamos tratando. Nas igrejas, irmãos, existem muitos problemas por causa do joio, porque está no nosso meio, mas não há metamorfose do joio. Ou seja, ele não consegue nascer de novo, ele não consegue se transformar em essência de vida. E quais as diferenças perceptíveis entre joio e trigo aqui nesta parábola? Aqui na resposta que o Senhor Jesus Cristo vai dar aos discípulos, no nosso primeiro ponto, ele vai dizer que o trigo é o povo de Deus e o joio é o povo do diabo. Ele está dizendo aqui no verso 25: mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. O povo de Deus crê em Deus, ele anda nos seus caminhos e ele anda em obediência à palavra do Senhor. O povo de Deus ama ao Senhor Jesus de todo o seu coração. Ele confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, e como substituto na cruz do Calvário dos nossos pecados. Foi ele que substituiu. Porque se o Senhor não tivesse disposto a ir até o fim, fazer o sacrifício vicário, nós não teríamos hoje esse privilégio de termos no Senhor essa graça maravilhosa. Maior milagre que pode haver na vida de um ser humano é a salvação. Por quê? Porque não depende de nós. Não depende de nós, depende exclusivamente de Deus. A graça se manifesta a todos os homens, mas somente aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo serão salvos. Não é o crer de acreditar pura e simplesmente, é o crer de você se entregar. É como no casamento. Quando você se casa, você está dizendo: eu creio na minha esposa. E a esposa vai dizer: eu creio no meu marido, a ponto de se entregar. E quando você se entrega, vem a renúncia, vem uma série de outras coisas que é preciso e necessário para que um casamento abençoado, segundo o coração de Deus, ele possa prosperar. Porque do contrário, você vai fazer um esforço, mas não vai agradar ao Senhor. O povo de Deus ama o Senhor. O joio é totalmente o contrário destas verdades faladas
e ele está longe de Deus porque simplesmente ele não nasceu de novo. Não há metamorfose. Nós estamos tratando sobre o tema importa-vos nascer de novo. Como você nascer de novo? É preciso ter um novo nascimento. E nós estamos falando exatamente disso. Não há metamorfose, não há transformação se não houver metanoia. Quer dizer, arrependimento sério de coração. Só há transformação se você se arrepender com sinceridade diante de Deus. Não adianta, não pode ser diferente. O Senhor não recebe. Segundo ponto, o trigo possui a essência e o joio apenas aparece. O joio, ele parece com o trigo, mas ele está longe de ser o trigo. Tanto é que ele foi identificado imediato. Olha, Senhor, essa planta aqui, isso aqui não é trigo não, isso aqui é joio. Vamos arrancar? Ele disse, quando você planta arrancar, as raízes estão entrelaçadas. Você vai puxar um, vai vir o outro. Não vai tentar, você não vai conseguir tirar só o joio. Você vai tirar o joio e o trigo. Deixa eles crescer. Deixa chegar junto. Na hora certa, eu mesmo vou autorizar os meus anjos a fazerem isso. O trigo produz muitos frutos e alimenta as pessoas, mas o joio, ele é inútil. O joio não tem fruto. Ele não tem fruto. O trigo produz frutos de amor, alegria, serenidade, paz e perdão. O joio produz ódio, depressão, perturbação. O trigo produz de longanimidade, benignidade, bondade e compaixão. O joio, ele produz a impaciência, a intranquilidade, a malignidade, a raiva, o ódio, inveja, a perversidade. O trigo produz fruto de fidelidade, de mansidão e domínio próprio. O joio só produz infidelidade. O joio só produz traição. O joio só produz rixas e desgraça na vida das pessoas. Terceiro ponto, no final, o trigo será levado e colocado no celeiro de Deus, e o joio será queimado no inferno. É isto que esta parábola está nos ensinando. E a gente precisa ficar muito atento a esses ensinamentos. Quem separará o joio do trigo é Deus. Porque o joio, a palha e o trigo, eles são muito parecidos. E só o Senhor, Ele é capaz de fazer essa separação, porque é só o Senhor quem sonda os nossos corações. E Ele nos conhece profundamente. Ele sabe quem é quem. Ele sabe o que está no seu coração. A palavra vai dizer que antes que a tua palavra saia pela boca, o Senhor já conhece todas as palavras. E Ele também vai dizer, como diz lá em Marcos capítulo 3, daquilo que sai da boca do homem, disto mesmo, nós daremos conta de cada palavra que sai da nossa boca. Cada palavra. Vocês imaginam, hoje pela manhã a gente falava a esse respeito, sobre essa grande responsabilidade do homem diante de Deus, sobre as suas ações, sobre ele ser um ser morto espiritualmente, ele é vivo fisicamente, 5 sentidos, ele tem também alma vivente, a inteligência, a sabedoria, mas ele também tem um espírito, e sem Deus é morto, mas com Deus ele é um espírito vivente. Ninguém conseguirá, irmãos, no dia do juízo, fugir do reto juízo de Deus. Todos nós teremos que comparecer diante do tribunal do Senhor. O juiz, irmãos, já está escalado. Não se preocupem. Este julgamento já tem um juiz e ele já está escalado.
A sentença, ela já está preparada e será anunciada individualmente conforme as nossas obras. Está dito em João, o profeta Daniel também se refere a isso. Nós ressuscitaremos, como diz o apóstolo Paulo no capítulo 4 da carta aos Tessalonicenses, a primeira carta. Ele vai dizer que quando ele vier em glória, ele trará consigo a alma de todos aqueles que já dormem, e aqueles que já dormem ressuscitarão, uns para a glória e outros para a vergonha. Então Cristo trará e todos nós ressuscitaremos. Tancredo Neves vai ressuscitar. Ulisses Guimarães, que até hoje nunca acharam o corpo dele, vai ressuscitar. Vai estar perante o tribunal de Cristo. A sentença está pronta. Não tem dúvida nenhuma. Ela só vai ser anunciada. Assim como será para todos aqueles que estão inscritos no livro da vida. Esses estarão completamente livres da condenação eterna. Irmãos, olha só, enquanto a igreja existir neste mundo e até Jesus voltar, vai ter palha, vai ter trigo, vai ter joio, vai ter trigo. É assim que a igreja vai caminhar, não tem dúvida nenhuma. O joio e o trigo caminharão juntos, lado a lado, até o final. Até o final. Agora, pensando, o joio ele é plantado nas nossas vidas, o joio é plantado na igreja, quando nós descuidamos, quando nós relativizamos. Lembra da pregação do Caio ontem, que ele falou sobre o relativismo dentro das igrejas? Quando nós fracassamos nesse ponto, quando nós relativizamos, aí sim é um descuido nosso. O joio estará junto conosco, não tenha dúvida nenhuma. Quando nós estamos presos ao mundo, seja pelo que for, e você descuida e tira sua atenção, pode ter certeza, é uma porta aberta para o inimigo entrar e fazer a sua morada junto conosco. A igreja vai até o final. Agora, quem é joio? Quem é trigo? Como é que a gente sabe? Como é? Eu não sei. Eu não tenho esse poder. Eu não tenho essa capacidade de saber o que é joio e o que é trigo. Nós não temos essa capacidade. Vocês lembram que os discípulos disseram: vamos arrancar o joio, Senhor. Foi aí quando eles descobriram que os dois são muito parecidos. São tão parecidos que o agricultor disse: não façam isso. Vocês não podem arrancar agora. Deixa os dois caminharem juntos. Deixa os dois crescerem. O trigo, irmão, ele é maleável. Ele se curva com facilidade. Já o joio, ele é rígido e não se curva nunca. O joio, ele se curva. Aliás, o trigo, ele se curva. O joio, ele não se curva. Mas quando o Senhor vier, ele vai fazer essa clara distinção entre o que é joio e o que é trigo. E ele mesmo vai fazer a separação. Como ele disse, deixa crescer. Na hora certa nós vamos fazer a colheita. Vamos arrancar o joio, separar, atá-los em feixe. Vamos arrancar. Separa, porque ele vai ser queimado. Mas o trigo, você separa o trigo e leva para o celeiro. Quando o Senhor vier, ele mesmo vai fazer essa separação. E sabe de uma coisa, irmãos? É melhor que seja assim. É melhor que seja o Senhor fazendo isso. Deixar o Senhor mesmo separar. Por quê? Para que a gente não cometa justiça. Porque se você for tentar fazer isso,
você corre o risco de cometer uma injustiça muito grande. Ele mesmo vai queimar o joio separado do trigo, para não queimar o joio, para não correr o risco de queimar o trigo junto com o joio. Por isso que ele vai separar uma coisa da outra, os bons e os ruins. Eu quero dizer algo extremamente importante e solene para você nessa noite. Meu irmão, é bom você acertar a sua vida com Deus. Acerte a vida com Deus hoje. Hoje. É com você que Deus está falando agora. Por isso Ele vai dizer: quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz à igreja. Porque lá, meu irmão, depois da colheita feita, não vai ter mais chance. Não há mais nenhuma possibilidade de arrependimento. A decisão por Cristo é em vida e agora. Por isso, o autor da carta aos Hebreus, capítulo 9, 27, ele vai dizer: após a morte, segue-se o juízo. Céu para quem o céu, inferno para quem o inferno. O juízo, ele é imediato. Não há nenhuma perspectiva de esperança de você se arrepender de uma outra forma a não ser em vida. Hoje, se você leva uma vida de pecado, se você leva uma vida que desagrada profundamente a Deus, não espere. O dia do arrependimento e acertar as contas com Deus, o dia é hoje. Porque depois da colheita não tem mais nenhuma possibilidade. Presta muita atenção no que eu vou dizer. Alguns Satanás vai destruir pela tentação. Outros Satanás vai destruir pela decepção. Deus não fez isso. A grande pergunta é: quem é justo? Quem é trigo? Quem o Senhor vai separar a sua direita? Quem o Senhor separará a sua esquerda? Uma das coisas mais importantes que nós podemos levar em consideração e aprender desta palavra é algo significativo. É que nós temos um inimigo e que esse inimigo está disposto a nos destruir. E até o final, junto conosco, tentando, de uma forma ou de outra, interferir na nossa vida. Por isso, o trigo e o joio, eles vão crescer juntos. Eles vão estar no mesmo lugar. Vai ser tratado pelo mesmo agricultor. Os empregados são o mesmo, são os filhos do rei que estarão juntos. E ele vai fazer de tudo para que ele consiga fazer com que você vá com ele ser queimado no fogo. Eu gostaria, nesta noite, pedir aos irmãos baixassem suas cabeças e orem. Orem, para que Deus toque nos corações, para que o Senhor consiga trabalhar em seu coração e você se converta ao Senhor. Você que está precisando se reconciliar com Deus, irmãos, esta é a hora para você se reconciliar com Deus. Acerte suas contas com Deus hoje. Ele está te chamando para você acertar as suas contas. As coisas parecem que não estão muito bem. Todas as vezes que você procura se aproximar de Deus, o diabo parece te puxar para trás. Como você está reagindo diante do chamado do Senhor? Como você reage diante do chamado ao arrependimento? Será que você vai vir conosco? Será que você vai tomar a decisão de voltar à igreja? Será que você vai se arrepender dos seus pecados? Talvez você esteja com dúvidas,
Mas eu quero dizer para você que o maior inimigo da fé é o medo. É o maior inimigo da nossa fé. É medo. O apóstolo Pedro, quando viu Jesus caminhando sobre as águas, ele disse: Mestre, eu quero ir até a tua presença. E o Senhor disse: Venha. E ele foi caminhando sobre as águas. Mas aí ele teve medo e naufragou. E o Senhor estendeu a mão para ele. Da mesma forma, irmãos, eu quero dizer para você nesta noite: se você quer acertar suas contas com Deus, se você quer se converter ao Senhor, se você quer entregar a sua vida ao Senhor, hoje é o dia de você acertar as contas. E eu pergunto: alguém aqui nesta igreja hoje que deseja fazer a sua decisão para Cristo? Basta você levantar uma das suas mãos. Alguém que quer se reconciliar com o Senhor hoje? Alguém? Se não há, nós também não vamos insistir. Nós queremos dizer para você que, se você ouviu a mensagem, se você entendeu a mensagem de salvação, hoje é o dia de você tratar com Deus. Não esqueça, um dia o Senhor, Ele vai definir quem irá para o fogo, quem vai para o celeiro. Que Deus nos abençoe. Amém? Muito bem, meus amados irmãos.